Mas quem eu não opero efetivamente? É o paciente que tem uma expectativa errada da cirurgia, aquele paciente que acha que pode não ter nenhum efeito colateral da cirurgia, que a vida dele vai ser igual a 10, 15 anos atrás. Esse é um paciente que eu vou ter calma para indicar. Segundo grupo, paciente que tem uma obesidade ou um sobrepeso que seja impeditivo. Qual que é o grande problema da cirurgia do refluxo hoje? Nós, querendo ou não, trabalhamos como se fosse como um tratamento de hérnia. Um pilar da cirurgia é justamente trazer o esfíncter inferior para que ele fique intraabdominal, para que ele não sofra pressão negativa do tórax. Então, se eu tenho um paciente que tem um risco muito alto de recidiva, então pacientes com uma pressão abdominal muito aumentada, esse é o paciente que eu não vou operar. Classicamente, são os pacientes que são obesos, então eu não ofereço a fundoplicatura como tratamento, aí é um outro capítulo. Eu posso oferecer outros tratamentos cirúrgicos visando o controle do refluxo, mas a hiatoplastia com fundoplicatura talvez não. E tem um subgrupo ali também de pressão abdominal que cada vez se discute mais na literatura, que são pacientes que têm pressão abdominal aumentada. Uma coisa que teve muito nos últimos anos e que é algo que a gente vê bastante no consultório, são justamente os pacientes que têm uma plástica abdominal, que tem uma pressão abdominal aumentada. São aqueles pacientes que têm uma abdominoplastia, que você vê que é um abdômen tenso, rígido. Este paciente também ele não é um bom candidato ao tratamento cirúrgico. Pacientes que têm aí uma atividade laboral, ou seja, algum emprego, alguma coisa que faça muita pressão abdominal e que talvez ele não consiga mudar o estilo de vida dele, talvez ele também não seja um bom candidato à cirurgia. Então, a gente tem os pacientes que têm uma expectativa errada do que a cirurgia como uma contraindicação, pacientes que têm a pressão abdominal pacientes que têm a pressão abdominal muito aumentada, na verdade pelo risco de recidiva, e aí os pacientes que têm alguma doença motora associada que impeçam a realização da hiatoplastia com fundoplicatura. Então aí eu vou ter pacientes que têm doença reumatológica, enfim, a gente até pode discutir um pouco mais sobre isso, mas pacientes que impeçam eu criar um obstáculo, uma fundoplicatura. Talvez eles ainda sejam candidatos a outros tipos de procedimentos cirúrgicos, mas o tratamento clássico da hiatoplastia com fundoplicatura, ele fica um pouco fora nesse contexto.